Existe uma história que atravessa gerações, não porque é bonita, mas porque revela algo que a maioria das pessoas nunca compreendeu sobre a oração. Padre Pio viveu essa verdade de forma tão intensa que durante anos hesitou em compartilhar abertamente. Ele sabia que as pessoas não estavam preparadas para entender o poder real, concreto e sobrenatural de uma única Ave Maria rezada do fundo do coração. Este não é um conto religioso para confortar fiéis. É um acontecimento documentado, testemunhado por soldados, registrado por capuchinhos e confirmado pelo próprio Padre Pio. Hoje você vai descobrir por que uma única oração tem poder para mover o céu inteiro e fazer um santo aparecer fisicamente a quilômetros de distância para salvar uma vida. Padre Pio não era um homem comum disfarçado de frade. Quem convivia com ele no convento de San Giovanni Rotondo sabia perfeitamente que algo diferente habitava aquela alma. Por fora, cumpria as obrigações monásticas com humildade. Por dentro, vivia simultaneamente em duas dimensões. Os frades relatavam que, enquanto o Padre Pio rezava na capela, ele via coisas que ninguém mais via. Anjos, demônios, almas do purgatório, perigos espirituais se materializando, intervenções divinas acontecendo em tempo real. Não era imaginação, era percepção mística. E entre todas essas experiências sobrenaturais, havia uma verdade que ele repetia constantemente: cada Ave Maria tem um peso eterno no mundo invisível. Quando alguém reza uma Ave Maria com o coração sincero, forças celestiais se movimentam, anjos são enviados, demônios recuam, a Mãe de Deus inclina seu olhar. E, em casos extremos, Deus pode enviar um santo para intervir fisicamente. Foi exatamente isso que aconteceu com um soldado. O episódio que você está prestes a conhecer foi preservado em múltiplas fontes confiáveis. Bernard Huffing, autor de uma das biografias mais respeitadas sobre Padre Pio, documenta casos de bilocação em campos de batalha. Renzo Alegre, outro biógrafo sério, reuniu testemunhos diretos de soldados que disseram ter sido salvos por um frade que depois reconheceram como Padre Pio. Padre Alessio Parente, que conviveu diariamente com o santo por anos, narrou histórias de homens que chegavam ao convento tremendo, chorando, contando que viram Padre Pio em lugares fisicamente impossíveis. Os arquivos dos capuchinhos contêm registros escritos de visitas de ex-combatentes que reconheceram o frade anos depois da guerra. Nenhum desses homens se conhecia, vinham de regiões diferentes, mas todos contavam a mesma estrutura de história. Estavam feridos, à beira da morte, rezaram e um frade apareceu para protegê-los. Este é um desses casos. E a razão pela qual essa história é tão importante não está apenas no milagre em si, mas na lição espiritual que ele revela. A verdade central que Padre Pio ensinava e vivia é esta: você não precisa ser santo para ser ouvido por Deus. Você não precisa rezar perfeitamente. Você não precisa ter uma vida espiritual impecável. Uma única Ave Maria, arrancada de um coração desesperado, tem mais poder do que 1000 rezadas mecanicamente. Porque Deus não ouve palavras, Deus ouve corações. E quando um coração grita por socorro, mesmo que seja através de uma única oração simples, o céu inteiro se mobiliza. Foi isso que aconteceu naquela noite de guerra. Um homem que não rezava há meses, talvez anos, pronunciou uma Ave Maria no abismo do desespero. E essa oração solitária foi suficiente para fazer Deus enviar Padre Pio através de bilocação para salvá-lo da morte. Essa é a história que você vai conhecer agora, e ela vai mudar para sempre a forma como você vê a oração. A guerra não escolhe quem vai morrer, ela apenas ceifa. E naquela noite, em meio ao caos dos bombardeios, um jovem soldado estava destinado a ser mais um nome numa lista de baixas. O cenário era de terror absoluto, fumaça espessa cobrindo o céu, explosões ecoando por todos os lados. Gritos de outros soldados se perdendo na escuridão. Ele tinha sido lançado contra o chão por uma explosão próxima. Sentia a perna imobilizada, provavelmente quebrada. O sangue escorria rápido demais. A dor era insuportável, mas pior do que a dor era a certeza que começava a tomar conta dele. Não havia escapatória. Não havia médico,
Não havia outro soldado por perto, não havia abrigo. Apenas ele, a noite gelada e a morte se aproximando lentamente. Ele tentou se mover, mas o corpo não respondia. Cada tentativa de arrastar-se trazia uma onda de dor tão intensa que ele desistia. Percebeu então que estava completamente sozinho. Os bombardeios se afastavam, o que significava que a batalha estava se movendo para outra área. Ninguém viria procurá-lo. Ninguém sabia que ele estava ali. Aquele seria seu túmulo. Um pedaço de terra enlameada em algum lugar esquecido da Europa. Aos poucos, a realidade foi se impondo sobre ele como uma lápide invisível. Ia morrer ali, sozinho, frio, esquecido. E a pergunta que começou a ecoar em sua mente era: para quê? Para que tinha vivido? Qual era o sentido de tudo aquilo? Ele não era um herói, não havia feito nada de extraordinário. Era apenas um jovem comum, jogado numa guerra que não compreendia, esperando a morte numa vala. Foi nesse momento de desespero total, quando o medo e a solidão se tornaram insuportáveis, que algo aconteceu. Não foi uma voz audível, não foi uma visão, foi como um sussurro distante vindo de uma memória antiga, de um tempo em que ele ainda acreditava, ainda orava, ainda tinha fé. A memória de sua mãe o ensinando a rezar quando era criança, a lembrança da Ave Maria que ela o fazia repetir todas as noites antes de dormir. Ele não pensou racionalmente, foi um impulso, um reflexo espiritual de alguém que, mesmo afastado, ainda tinha gravado na alma as orações da infância. E então, com a voz embargada pelo medo e pela dor, ele pronunciou as primeiras palavras da oração que não rezava há anos. Ave Maria, cheia de graça. Foi só isso. Não conseguiu completar. A dor, o desespero, o medo tomaram conta novamente. Mas aquelas poucas palavras foram suficientes, porque não é a quantidade que importa, é a sinceridade. O que aconteceu depois desafia toda a lógica humana. Não foi coincidência, não foi alucinação provocada pela dor, não foi o delírio de um homem moribundo. Foi uma intervenção direta do mundo espiritual no mundo físico. O soldado, anos depois, testemunharia isso diante de frades, de peregrinos, de qualquer um que quisesse ouvir. E seu testemunho se alinha perfeitamente com dezenas de outros relatos de homens que viveram experiências semelhantes. O que acontece quando uma alma sincera clama por socorro? O céu responde. E às vezes a resposta vem de uma forma tão concreta, tão física, tão inegável, que não resta dúvida alguma. Deus está vivo, ativo e presente. E Ele usa seus santos como instrumentos. Padre Pio foi esse instrumento naquela noite. E a razão pela qual ele foi enviado não foi porque o soldado mereceu, foi porque o soldado rezou. Uma única Ave Maria. Foi só isso que bastou. Após pronunciar aquelas palavras tremidas, algo mudou no ar ao redor do soldado. A brisa gelada da madrugada perdeu força. O peso esmagador do medo começou a diminuir. E então, emergindo da escuridão como se a noite não pudesse tocá-lo, uma figura começou a se aproximar. Era um frade, um homem de hábito marrom, barba espessa, caminhando calmamente entre os destroços e a fumaça como se estivesse passeando num jardim tranquilo. O soldado não conseguia entender. De onde aquele homem tinha vindo? Por que não parecia assustado? Por que não corria? Por que caminhava tão serenamente num campo de batalha? Mas o que mais impressionava não era a presença física do frade, era a paz que ele irradiava. Uma paz tão profunda, tão real, que o soldado sentiu instantaneamente que não estava mais sozinho. Não apenas fisicamente, espiritualmente. Como se, junto com aquele frade, algo maior tivesse chegado. O frade se aproximou e ajoelhou ao lado do soldado. Não disse nada, apenas colocou a mão sobre sua cabeça, numa bênção silenciosa. O soldado sentiu algo que nunca havia sentido antes. Não era apenas conforto, era uma certeza inexplicável de que ia sobreviver, de que aquela não era sua hora, de que algo maior estava protegendo-o.
O frade então tirou o próprio hábito e cobriu o corpo do soldado com ele, como se quisesse protegê-lo do frio da noite e de algo mais, de perigos invisíveis, de forças espirituais que rondavam aquele campo de morte. E então, sem pronunciar uma única palavra, o frade permaneceu ali, ao lado dele, como um guardião silencioso. O soldado tentou perguntar quem ele era, de onde tinha vindo, mas as palavras não saíam. A exaustão, a dor e aquela paz inexplicável o fizeram desmaiar logo depois. Quando acordou, horas depois, o cenário havia mudado completamente. Estava sendo carregado por uma equipe de resgate. Os soldados que o encontraram estavam surpresos. Diziam que era um milagre ele estar vivo. A área onde estava havia sido atingida por uma explosão secundária que deveria tê-lo matado. Mas, estranhamente, seu corpo estava intacto, protegido, como se algo ou alguém tivesse formado uma barreira invisível ao redor dele. O soldado procurou pelo frade, perguntou aos socorristas se tinham visto um homem de hábito marrom. Olharam para ele como se estivesse delirando. Não havia frade algum. Não havia convento próximo. Não havia religiosos na área. Era impossível. Mas o soldado sabia o que tinha visto, sabia o que tinha sentido, e sabia que aquele encontro não era fruto de alucinação, era real demais, concreto demais, marcante demais. Os meses seguintes foram de recuperação física, mas também de inquietação espiritual. O soldado não conseguia esquecer o rosto do frade, a paz que ele trouxe, a bênção silenciosa, a proteção inexplicável. Ele começou a visitar igrejas, conventos, mosteiros, procurando respostas. Quem era aquele homem? De onde tinha vindo? Como tinha chegado até ele naquela noite impossível? Mostrava a descrição do frade para padres, frades, bispos. Ninguém sabia. Até que, um dia, alguém mencionou um nome que ele nunca tinha ouvido antes. Padre Pio de Pietrelcina, um frade capuchinho que vivia num convento em San Giovanni Rotondo, na Itália. Diziam que ele tinha dons místicos, que aparecia em lugares impossíveis, que protegia pessoas à distância, que vivia entre dois mundos. O soldado decidiu ir até lá. Precisava saber, precisava ter certeza. E o que aconteceu quando ele finalmente entrou naquele convento mudaria sua vida para sempre. Quando o soldado chegou a San Giovanni Rotondo, o convento estava cheio de peregrinos. Pessoas de toda a Itália e de outros países vinham buscar a confissão de Padre Pio, pedir bênçãos, testemunhar os fenômenos místicos que cercavam aquele frade simples. O soldado entrou na igreja e viu um grupo de pessoas aguardando. Padre Pio estava no confessionário, atendendo um por um. Ele esperou. E então, quando finalmente viu o frade sair do confessionário e caminhar em direção à sacristia, seu coração parou. Era ele, o mesmo rosto, a mesma barba espessa, o mesmo olhar profundo, a mesma presença serena. Era impossível confundir. Era o frade que tinha aparecido naquela noite de guerra, o frade que tinha colocado a mão sobre sua cabeça, o frade que tinha coberto seu corpo com o hábito, o frade que tinha salvado sua vida. O soldado caiu de joelhos ali mesmo, no meio da igreja, começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de reconhecimento. As pessoas ao redor olharam com curiosidade. Padre Pio também. O frade se aproximou dele, ajudou-o a se levantar e o levou para um canto mais reservado. O soldado, ainda chorando, contou a história inteira. A guerra, a explosão, o desespero, a Ave Maria, a aparição, o resgate e a busca incansável para entender o que tinha acontecido. Padre Pio ouviu tudo em silêncio, como fazia sempre que alguém precisava desabafar o peso de uma dor antiga ou de um milagre incompreendido. Não interrompeu, não questionou, apenas ouviu. E quando o soldado terminou, tremendo, esperando alguma explicação, Padre Pio disse algo que ecoaria pelo convento por décadas. Filho, foi a Ave Maria que você rezou. Eu apenas fui onde a mãe me enviou. Essa frase simples, pronunciada com a humildade característica de Padre Pio, continha toda a teologia mística que ele vivia diariamente. Ele não se atribuiu mérito, não disse que tinha feito algo extraordinário, apenas reconheceu que foi um instrumento.
Quando aquela Ave Maria sincera foi pronunciada, Maria, a Mãe de Deus, ouviu, e ela, na sua maternidade espiritual, pediu a Deus que enviasse socorro. E Deus, na sua misericórdia infinita, permitiu que Padre Pio, através de bilocação, aparecesse naquele campo de batalha para proteger uma alma que clamou por ajuda. Não foi magia. Não foi poder pessoal de Padre Pio. Foi resposta direta da intercessão de Maria. E tudo começou com uma única oração. Os frades que estavam presentes quando o soldado contou sua história ficaram profundamente impactados. Não era a primeira vez que ouviam algo assim. Havia outros casos, outros soldados, outras pessoas que tinham visto Padre Pio em lugares fisicamente impossíveis. E sempre a mesma estrutura. Uma situação de desespero, uma oração sincera e a aparição do frade trazendo proteção. Esses testemunhos foram cuidadosamente registrados. Alguns ficaram em arquivos internos do convento. Outros foram compartilhados em cartas, homilias, conversas privadas. E todos convergiam para a mesma verdade. Padre Pio vivia numa intimidade tão profunda com Deus que seu corpo físico não era limite para a ação espiritual. Ele estava simultaneamente rezando no convento e aparecendo a quilômetros de distância para socorrer almas. E tudo isso porque alguém rezou uma Ave Maria, uma única, sincera, desesperada e suficiente. A maioria das pessoas reza a Ave Maria mecanicamente, repete palavras sem pensar, recita fórmulas sem sentir, e por isso nunca experimenta o poder real que essa oração carrega. Padre Pio não rezava assim. Para ele, cada Ave Maria era um evento espiritual. Ele via, com os olhos da alma, o efeito de cada palavra pronunciada. Via Maria se inclinando sobre quem a invocava. Via anjos sendo enviados. Via demônios recuando em fúria. Via portas do céu se abrindo. Via braças sendo derramadas. Não era teoria, era experiência concreta. E ele ensinava isso constantemente. Dizia que uma única Ave Maria bem rezada vale mais do que 1000 rezadas por obrigação. Por quê? Porque Deus não ouve palavras, Deus ouve corações. E quando um coração quebrado pronuncia o nome de Maria com sinceridade, o céu inteiro se mobiliza. Teologicamente, a Ave Maria é uma das orações mais poderosas que existem porque ela faz 3 coisas simultaneamente. Primeiro, invoca diretamente a intercessão da Mãe de Deus. Maria não é uma deusa, ela é criatura como nós, mas é a criatura mais próxima de Deus que já existiu. Ela é a mãe de Jesus, e mães têm um peso especial nos corações dos filhos. Quando Maria pede algo a Jesus, ele ouve. Por isso, a Bíblia registra que nas bodas de Caná, foi Maria quem pediu o primeiro milagre público de Jesus. Eles não têm mais vinho, ela disse. E Jesus, mesmo dizendo que sua hora ainda não tinha chegado, realizou o milagre, porque era pedido de sua mãe. Segundo, a Ave Maria desarma o inimigo espiritual. O demônio odeia Maria mais do que qualquer outra criatura. Por quê? Porque foi ela quem esmagou sua cabeça, como profetizado em Gênesis. Cada vez que alguém exalta o nome de Maria, o inferno treme. Padre Pio dizia que cada Ave Maria é um golpe na cabeça do demônio. Não é figura de linguagem, é realidade espiritual. Terceiro, a Ave Maria aproxima imediatamente um santo ou um anjo da guarda de quem reza. Porque onde há súplica sincera, há envio de socorro. Deus nunca abandona uma alma que clama por ajuda. Mesmo que essa alma esteja longe, mesmo que esteja suja de pecado, mesmo que esteja desesperada e fraca. O simples ato de invocar Maria já abre a porta para a graça divina agir. E muitas vezes a resposta vem de formas que nunca imaginaríamos. No caso do soldado, veio na forma da bilocação de um santo vivo. Em outros casos, vem como a intervenção de um anjo invisível, ou como uma mudança súbita na circunstância, ou como a força inesperada para sobreviver, ou como a paz inexplicável em meio ao caos. Mas a raiz é sempre a mesma. Alguém rezou uma Ave Maria sincera, e o céu respondeu.
Padre Pio viveu isso tão intensamente que rezava milhares de Ave-Marias por dia. Seu rosário nunca saía de suas mãos. Mesmo quando estava confessando, mesmo quando estava celebrando missa, mesmo quando estava descansando, ele segurava o rosário. Por quê? Porque sabia que cada Ave Maria é uma arma espiritual. Chamava o rosário de arma. Dizia que era a arma mais poderosa contra o mal. E ensinava que qualquer pessoa, mesmo a mais simples, mesmo a mais fraca, mesmo a mais fraca, mesmo a mais afastada, pode usar essa arma. Não precisa ser santo, não precisa ser perfeito, basta ser sincero, basta abrir o coração, basta pronunciar, mesmo que tremendo, mesmo que com dúvida, mesmo que com medo, Ave Maria, cheia de graça. E a resposta virá, sempre vem, mesmo quando não a vemos imediatamente, mesmo quando parece que nada mudou. No mundo invisível, tudo mudou. Existe um momento na vida de toda pessoa em que as forças acabam, um momento em que todas as certezas desmoronam, um momento em que você percebe que não tem controle sobre nada. Pode ser uma doença terminal, pode ser a perda de alguém amado, pode ser uma traição, pode ser um fracasso devastador, pode ser, como no caso do soldado, a morte iminente num campo de batalha. Nesses momentos, a fé deixa de ser teoria e se torna questão de sobrevivência. Você não reza por hábito, você reza porque precisa, porque não há mais nada, porque só resta Deus. E é exatamente nesses momentos que a oração mais simples tem o maior poder, porque não é decorada, não é mecânica, não é obrigação, é grito da alma, e Deus ouve gritos. Padre Pio entendia isso profundamente porque ele mesmo viveu no abismo do sofrimento. As chagas que ele carregava nas mãos, nos pés e no lado não eram simbólicas, eram reais, sangravam, doíam. Exalavam perfume, mas também causavam dor insuportável. Ele sofria física e espiritualmente. Via o demônio, lutava contra tentações invisíveis, sentia o peso dos pecados das pessoas que confessava. Vivia numa cruz permanente. E foi justamente por causa desse sofrimento que ele compreendeu a teologia do desespero. Ele sabia que as orações mais poderosas não vêm de pessoas santas, vêm de pessoas quebradas, porque quando você está quebrado, não tem orgulho, não tem pretensão, não tem máscaras. Você é só você, nu diante de Deus, implorando por misericórdia. E essa é a oração que Deus mais ama. O soldado não era um homem santo, não era um devoto fervoroso, não tinha vida espiritual ativa, não rezava há meses, talvez anos, mas quando tudo desmoronou, quando a morte se aproximou, quando não havia mais esperança humana, ele fez a única coisa que ainda podia fazer: rezou. E não foi uma oração longa, não foi um rosário completo, não foi uma novena. Foi uma única Ave Maria, incompleta, tremida, desesperada, mas sincera. E essa sinceridade foi suficiente, porque Deus não mede a quantidade de palavras, Deus mede a profundidade do coração. Uma única Ave Maria rezada do abismo vale mais do que 1000 rezadas distraidamente, porque aquela única carrega algo que as 1000 não carregam: verdade. E Deus responde à verdade, sempre responde. Essa é a boa notícia para qualquer pessoa que se sente distante de Deus. Você não precisa ser perfeito para ser ouvido. Você não precisa ter uma vida espiritual impecável. Você não precisa rezar muito ou rezar bem. Você só precisa ser sincero. Você só precisa abrir o coração, mesmo que seja só uma vez, mesmo que seja só uma oração, mesmo que seja só um grito mudo no meio da noite. Deus ouve e Ele responde. Às vezes, a resposta é silenciosa, às vezes é lenta, às vezes não entendemos imediatamente, mas ela sempre vem, sempre. E no caso do soldado, a resposta foi tão concreta, tão física, tão inegável, que ele passou o resto da vida testemunhando: eu estava morto e uma Ave Maria me salvou. Não foi coincidência, não foi sorte, foi graça, graça pura, imerecida, derramada sobre quem clamou por socorro.
E essa graça está disponível para você também, agora, hoje, sempre. A bilocação é um fenômeno místico reconhecido pela Igreja Católica. Não é superstição, não é lenda, é realidade documentada em diversos casos de santos ao longo da história. Santo Antônio de Pádua apareceu simultaneamente em 2 lugares diferentes enquanto pregava. Santo Afonso de Ligório foi visto ao lado do Papa moribundo enquanto estava fisicamente em outra cidade. E Padre Pio teve inúmeros casos de bilocação testemunhados e registrados. Como isso é possível? A explicação não está na física, está na teologia. Quando uma alma atinge um nível tão profundo de união com Deus, quando vive numa intimidade tão radical com o divino, Deus pode usar essa alma como instrumento de formas que transcendem as leis naturais. O corpo físico continua num lugar, mas a presença espiritual, por permissão divina, pode se manifestar fisicamente em outro lugar. Não é o santo que faz isso, é Deus que faz através do santo. Padre Pio vivia essa realidade constantemente. Há relatos de pessoas que o viram em países onde ele nunca esteve fisicamente. Há casos de doentes que foram visitados por ele enquanto ele estava no confessionário em San Giovanni Rotondo. Há testemunhos de soldados, como o que estamos narrando, que o viram em campos de batalha enquanto ele rezava na capela do convento. E sempre a mesma característica. Ele aparecia em momentos de extrema necessidade, quando alguém estava à beira da morte, quando uma alma estava em perigo espiritual grave, quando não havia outra forma de socorro, e sempre após uma oração sincera. Porque a bilocação de Padre Pio não era iniciativa dele, era a resposta de Deus. Alguém orava, Maria intercedia, Deus enviava a Padre Pio. E ele ia, mesmo sem saber conscientemente, mesmo sem controle sobre isso. Era instrumento, puro instrumento. Os frades que conviviam com Padre Pio testemunham que, muitas vezes, após essas aparições, ele voltava exausto. Havia um desgaste físico e espiritual imenso, porque estar em 2 lugares simultaneamente, mesmo que por ação divina, cobra um preço. Padre Pio sofria, mas aceitava, porque sabia que era missão, que Deus o estava usando para salvar almas, e que cada aparição, cada intervenção, cada proteção era uma resposta concreta à oração de alguém. Por isso ele insistia tanto para que as pessoas rezassem. Dizia que a oração move montanhas, que a oração muda destinos, que a oração abre portas no céu, e que ele próprio era a prova viva disso, porque cada vez que aparecia para socorrer alguém, não era mérito dele, era poder da oração de quem clamou por ajuda. Você pode estar se perguntando, isso ainda acontece hoje? Padre Pio faleceu em 1968. Ele ainda pode aparecer? Sim, porque a intercessão dos santos não termina com a morte. Na verdade, ela se torna mais poderosa, porque eles estão diante de Deus, intercedendo constantemente por nós. E há inúmeros testemunhos contemporâneos de pessoas que viram Padre Pio, que sentiram sua presença, que foram protegidas por ele em momentos de perigo. Não porque Padre Pio é um mágico, mas porque Deus continua usando-o como um instrumento de misericórdia. E tudo começa com uma oração, uma Ave Maria, um pedido sincero. Um clamor do coração. E o céu responde. Pode responder através de uma aparição mística, pode responder através de uma coincidência providencial, pode responder através de uma paz inexplicável, mas sempre responde, sempre. Maria não é Deus. Essa é uma verdade fundamental que precisa estar clara. Ela é criatura, humana como nós, mas há algo nela que nenhuma outra criatura tem. Ela é a mãe de Deus. E essa maternidade não é apenas biológica, é espiritual. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele olhou para Maria e para João e disse: Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Naquele momento, Jesus não estava apenas confiando João aos cuidados de Maria, estava confiando toda a humanidade. Maria se tornou, por vontade expressa de Jesus, mãe espiritual de todos nós. E mães nunca abandonam seus filhos, mesmo quando os filhos se afastam, mesmo quando os filhos erram, mesmo quando os filhos esquecem. Mães esperam,
Mães perdoam, mães acolhem. E quando um filho clama por ajuda, a mãe corre, sempre corre. Padre Pio tinha uma devoção tão profunda a Maria que ele a chamava de minha mãezinha. Não era formalidade religiosa, era intimidade real. Ele conversava com ela, pedia conselhos a ela, recorria a ela em cada dificuldade e via a ação dela constantemente. Via Maria intercedendo por almas, via Maria enviando anjos, via Maria protegendo pessoas, via Maria consolando aflitos. E ensinava que qualquer pessoa pode ter essa mesma intimidade com Maria. Não precisa ser frade, não precisa ser santo. Basta reconhecer que ela é mãe, e que mães sempre ouvem os filhos que clamam por ajuda. O soldado naquela noite de guerra não tinha essa intimidade, não rezava há muito tempo. Mas quando pronunciou Ave Maria, reconheceu, mesmo que inconscientemente, que havia uma mãe espiritual que poderia socorrê-lo. E ela socorreu, enviando Padre Pio. A Bíblia diz que todas as gerações chamarão Maria de bem-aventurada. Por quê? Porque ela é a única criatura humana que disse sim perfeito a Deus. Quando o anjo Gabriel apareceu e anunciou que ela seria a mãe do Salvador, ela poderia ter recusado, poderia ter duvidado, poderia ter questionado. Mas ela disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse sim mudou a história da humanidade. Porque através desse sim, Jesus pôde encarnar. E porque através desse sim, a salvação pôde chegar até nós. Por isso, Maria tem um papel único na economia da salvação. Ela não salva, só Jesus salva. Mas ela conduz a Jesus. Ela intercede por nós. Ela nos apresenta ao Filho. E quando pedimos a intercessão dela, estamos pedindo que uma mãe fale com o filho em nosso favor. E que filho recusa pedido da mãe? Por isso a Ave Maria tem tanto poder. Porque não é apenas uma oração bonita, é um pedido de intercessão à Mãe de Deus. Quando você diz Ave Maria, cheia de graça, está reconhecendo que ela é cheia da graça de Deus. Quando diz o Senhor é convosco, está reconhecendo que Deus está com ela de forma única. Quando diz bendita sois vós entre as mulheres, está reconhecendo que ela é a mais bendita entre todas as criaturas. E quando diz rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, está pedindo que ela interceda por você, agora, e no momento mais importante, a hora da morte. O soldado rezou exatamente isso, sem saber que estava na hora da sua morte. Mas Maria sabia, e ela rogou, e Deus enviou Padre Pio, e o soldado sobreviveu. Porque Maria sempre responde, sempre intercede, sempre protege seus filhos, sempre. A história do soldado salvo por uma Ave Maria não é apenas um testemunho histórico bonito, é uma lição espiritual urgente para qualquer pessoa que está passando por dor, medo, ansiedade, perda ou desespero. A lição é simples, mas revolucionária. Você não precisa rezar muito para ser ouvido por Deus. Você não precisa rezar perfeitamente. Você não precisa ter uma vida espiritual impecável. Você só precisa rezar com o coração, mesmo que seja uma única oração, mesmo que seja uma Ave Maria incompleta, mesmo que seja um grito mudo no meio da noite. Deus ouve, Maria intercede e o socorro vem. Pode não vir da forma que você espera, pode não vir no tempo que você quer, mas sempre vem. Porque Deus nunca abandona uma alma que clama por ajuda, nunca. Padre Pio passava horas e horas no confessionário ouvindo pessoas desesperadas, pessoas que tinham perdido a fé, pessoas que estavam afundadas em pecado, pessoas que não sabiam mais rezar. E a todas elas ele dizia a mesma coisa: reze uma Ave Maria, só isso, não precisa mais, só uma Ave Maria sincera. E comece de novo. Porque a oração não é sobre quantidade, é sobre verdade, é sobre abrir o coração, é sobre reconhecer que você precisa de Deus. E quando você faz isso, mesmo que seja de forma simples, mesmo que seja de forma imperfeita, o céu se move, Maria intercede, anjos são enviados, demônios recuam.
e a graça começa a trabalhar na sua vida. Pode ser silenciosamente, pode ser lentamente, mas está trabalhando. Sempre está. Quantas pessoas hoje estão passando por situações tão desesperadoras quanto a do soldado? Quantas pessoas sentem que estão morrendo por dentro? Quantas pessoas perderam a esperança? Quantas pessoas não veem mais saída? A mensagem de Padre Pio para todas essas pessoas é: reze uma Ave Maria, só uma, do fundo do coração, e espere, porque Deus ouve e Ele responde. Pode responder enviando uma pessoa certa no momento certo. Pode responder através de uma mudança inesperada na situação. Pode responder dando força para suportar. Pode responder trazendo paz no meio do caos. Ou pode responder, como no caso do soldado, através de uma intervenção sobrenatural direta. Mas sempre responde. Sempre. E a chave para abrir essa porta de resposta não é quantidade de oração, é sinceridade de coração. Se você está assistindo isso agora, não é coincidência. Deus está te dizendo algo. Ele está te lembrando que você não está sozinho, que há uma mãe espiritual que cuida de você, que há santos intercedendo por você, que há anjos protegendo você, e que uma única oração sincera pode mudar tudo, pode salvar sua vida, pode salvar sua alma, pode salvar seu casamento, pode salvar sua saúde mental, pode salvar seu propósito, pode salvar seu futuro. Não subestime o poder de uma Ave Maria. Padre Pio não subestimava. Ele sabia, ele via, ele vivia, e ele ensinou isso para milhões de pessoas, e agora está ensinando para você. Reze, mesmo que seja só uma vez, mesmo que seja com dúvida, mesmo que seja com medo. Reze e espere, porque a resposta virá, sempre vem. Antes de morrer, Padre Pio fez uma promessa que ecoa até hoje. Ele disse: depois da minha morte, farei mais barulho do que em vida. E essa promessa se cumpriu. Milhões de pessoas ao redor do mundo testemunham intercessões de Padre Pio após sua morte. Curas inexplicáveis, proteções milagrosas, aparições consoladoras, conversões profundas. Tudo isso continua acontecendo. Por quê? Porque Padre Pio está diante de Deus, intercedendo por todos nós. E ele continua fazendo o que sempre fez: responder às orações sinceras das pessoas. Quando você reza uma Ave Maria pedindo a intercessão de Padre Pio, você não está rezando para um santo morto. Você está pedindo ajuda a um santo vivo, que está no céu, diante de Deus, pronto para interceder por você. E ele intercede, sempre intercede. A história do soldado salvo por uma Ave Maria é a prova concreta de que a oração funciona, de que Maria intercede, de que Deus responde, e de que não importa quão longe você esteja, quão perdido você se sinta, quão desesperado você esteja, uma única oração sincera pode mudar tudo. O soldado não era santo, não era devoto, não tinha vida espiritual, mas quando precisou, rezou e foi salvo. Porque Deus não espera a perfeição, Deus espera a sinceridade. E quando você abre o coração, mesmo que seja só uma fresta, a graça entra e começa a transformar, começa a curar, começa a salvar. E essa graça está disponível para você agora, não amanhã, não quando você estiver melhor, não quando você se sentir digno. Agora, do jeito que você está. Padre Pio ensinava que o rosário é a arma mais poderosa contra o mal. E o rosário nada mais é do que a repetição da Ave Maria, meditando sobre a vida de Jesus e Maria. Mas mesmo que você não consiga rezar um rosário inteiro, reze uma Ave Maria, uma só, com o coração. E isso já é suficiente para abrir a porta da graça, porque cada Ave Maria é uma semente de intercessão plantada no céu. E essa semente sempre dá fruto, sempre. Pode demorar, pode ser invisível no começo, mas está crescendo, está amadurecendo. E um dia você vai colher, vai olhar para trás e vai perceber que aquela única Ave Maria que você rezou no desespero mudou o rumo da sua vida, assim como mudou a vida do soldado.
assim como mudou a vida de milhões de pessoas que recorreram a Maria e foram socorridas. A mensagem final que Padre Pio deixou para todos nós é simples e poderosa. Nunca desista de rezar, mesmo quando parece que Deus não está ouvindo, mesmo quando parece que nada muda, mesmo quando você se sente indigno. Reze, uma Ave Maria, uma só, do fundo do coração, e confie, porque Maria está ouvindo, Padre Pio está intercedendo e Deus está preparando a resposta. Pode não ser a resposta que você espera, pode não ser no tempo que você quer, mas será a melhor resposta, porque Deus sabe o que você precisa melhor do que você mesmo, e Ele nunca abandona quem clama por socorro, nunca. O soldado é prova disso. Você pode ser a próxima prova. Basta rezar, basta confiar, basta abrir o coração, e a graça virá, sempre vem, sempre. Amém.